parte desse processo, né, de pensar esses trabalhos, né, se deu a princípio, né, a partir desse catálogo, né, do século XIX, né, uma série de trabalhos, enfim, belíssimos, mas que tem essa questão da paisagem, desse corpo pacífico. E eu comecei a olhar para esses trabalhos pensando de que forma eu poderia intervir e fazer uma comunicação dentro daquilo. O mais expressivo disso seria a lógica do segredo mesmo. Eu queria que mostrasse que articulações estavam se fazendo dentro desse processo. A ideia dessa série é conversar de um modo mais amplo, com essa ideia geral que a gente tem do que seja uma brasiliana. E eu acho que é uma série de artistas hoje que vem construindo uma nova brasiliana de imagens pra gente, que vem questionando uma série de imagens, que vem se dedicando a rasurar imagens do passado da história da arte brasileira, né, do passado dessa história da arte. E o que esses artistas estão propondo? Né? Eles estão propondo que a gente faça uma crítica a essas imagens que foram construídas ou num período colonial ou já num período em que o Brasil já era um país livre, mas que de qualquer maneira ainda reinava a escravidão. Então tem algo muito forte no trabalho do PV, que é essa ideia de escutar as imagens. Eu acho que esse trabalho do PV, assim como desses outros artistas, está perguntando quem faz o Brasil, Brasil. E aí é necessário que a gente ouça as imagens, que a gente escute as imagens que a gente está vendo para a gente entender quem faz do Brasil, Brasil. São essas personagens, né, que estão nessas imagens já clássicas do Brasil, mas que hoje saltam das imagens e se tornam também autores, se tornam artistas, né, se tornam intelectuais que estão pensando o que seja essa nação. Estou muito contente com essa exposição, Rio de Janeiro 19 e 21. Desde 2018 a gente vem trabalhando temas anuais que acabam organizando um pouco como a gente vai abordar a coleção, como a gente vai fazer a conexão entre a casa e a coleção com o público. Esse ano o tema é Novo Mundo, Territórios e Identidades. A exposição especificamente faz parte de um plano anual que foi inscrito no PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e que foi patrocinado pela Marsh McLennan, que é uma grande empresa também com muita tradição, com um olhar para essa questão toda de perpetuação de memória, de legado, enfim. A temática desse ano, ela nasceu a partir da exposição que a gente fez o ano passado dos livros raros da coleção. A Palavra Impressa terminava com uma sessão falando dos relatos de viajantes, né, de das viagens todas, das navegações, enfim, dos europeus que vieram para a América, foram para a Ásia, e vamos dizer, esses relatos e as visões distorcidas que eles foram passando para os europeus do que era o Novo Mundo, do que era a Ásia, do que era a África. E como a coleção da Emma Klabin, ela também inclui relatos de viajantes posteriores, né, ao que foi apresentado na exposição do ano passado, a gente resolveu tratar disso esse ano, mas que é uma coisa, vamos dizer, um pouco mais complexa, uma questão também atual, né, em relação ao decolonial, ao pós-colonial, enfim. Uma das exposições que a gente resolveu fazer foi justamente desse álbum do Steinman, que é possivelmente o mais bem realizado, o mais famoso desse período da independência do Brasil, né, do começo do século XIX, e que traz esse panorama, né, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas da região ali do Rio de Janeiro logo após a independência, e avaliar um pouco, né, que histórias que aquelas imagens nos contam, né, como isso contribuiu e ainda deixa resquícios até na imagem que nós mesmos temos do país hoje em dia. Olhar justamente para as pessoas, né, que estão ali nessa paisagem de uma forma muito pacífica e dizer, olha, essa pretensa passividade, né, esse lugar pacífico, na verdade, está imbuído ali de um momento histórico em que uma série de reverberações, revoltas, levantes, feitos, né, por pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que eram escravizadas nesse país,
país, né, nesse Brasil, estavam em diálogo, estavam articulando, estavam criando, estavam, né, como a gente traz nos textos, né, da exposição, estavam cochichando ali estratégias de vivência, de vida e de revolução e revolta. Assim, acho que é um grande marco para a Fundação, para a Casa Museu Ema Clabin, ter uma exposição que traz um artista contemporâneo para fazer a exposição temporária. Isso é uma coisa nova. Então, a gente tem alguns artistas contemporâneos que já fizeram parte de séries específicas de arte contemporânea para o Jardim, tem o Jardim Imaginário, tem a série Hóspede, mas é a primeira vez que tem um artista contemporâneo que é chamado a produzir obras, né? São obras que não existiam, que passam a existir a partir do momento que a gente encomenda essas obras, comissiona essas obras para uma exposição temporária. Então, isso é uma novidade que eu acho que também torna a exposição ainda mais vibrante, né, com o presente momento, enfim. A princípio, eu acho esse movimento de ter um trabalho, ter exposições que façam diálogos entre passado, futuro, presente, sabe? Eu acho muito importante, eu acho que, assim, acho muito válido pensar isso, eu acho válido que existam programas de exposições dispostos a isso. Eu acho que mesmo em exposições de acervo é possível, tanto que o que a gente está fazendo é isso também, né? Através de uma exposição de acervo, pensar conversas e diálogos possíveis, recontar histórias e pensar, sabe, criar novas possibilidades e dar abertura para outras pessoas repensarem aquilo. Isso para mim é extremamente importante, assim. É isso, né, da gente estar em consonância, né, com um tempo atual, né, esse Zeitgeist, sabe, esse espírito do tempo que domina isso, é um pouco sobre isso. Tem gente que vai reclamar, que não gosta, né, outro dia eu li uma coisa de um texto, o cara falava assim, é muito chato a gente ir pra exposição hoje em dia e os artistas ficarem apontando pra gente o que a gente errou. Eu falei, pô, mas justamente isso, é o espírito do nosso tempo, a gente tá reivindicando o que não pode ser reivindicado há muitos anos, sabe? Então, através da imagem, através da figura, através enfim, de tudo que a gente tem ao nosso dispor, né, que enquanto artista é isso, né? Há um pensador chamado Eduardo Said que ele diz que o papel do intelectual é questionar a autoridade. E eu acho que hoje os museus estão entendendo que é necessário que a gente questione, né, uma certa autoridade que foi construída em torno da história do Brasil, a partir de certas imagens que se tornaram canônicas para a história do Brasil. É necessário que a gente dê um contexto dessas imagens e que a gente critique essas imagens para fundar também um novo Brasil. Eu acho que nessa exposição isso tem sido feito de um modo bastante bonito, assim, bastante forte, que é pensar como a gente pode construir um novo Brasil, questionando certas imagens que estão estabelecidas, mas não perdendo, né, o foco de que essas imagens têm um contexto histórico de construção. O Nego Bispo pensava na ideia de contracolonialidade, que eu acho muito importante, e ele pensava como a gente desenvolveu tecnologias que permitiram que a gente permanecesse vivo. Eu acho que a técnica ou a tecnologia do cochicho foi uma dessas coisas que possibilitaram que a gente permanecesse vivo até hoje. Porque é através desses segredos, que também são muito significativos, por exemplo, nas religiões de matriz afro-brasileira, mas são esses segredos que a gente tem, que a gente deve saber a quem revelar e a quem não revelar, muitas vezes passados de geração a geração, segredos que muitas vezes só a comunidade negra sabia. Então eu tenho pensado muito mais, né, em como a gente desenvolve tecnologias de vida pensadas a partir da nossa própria existência, colocando os sujeitos negros como centrais, não só como antagonistas de um processo de violência que foi e é terrível contra a nossa existência. A gente tem a Françoise Verger que fala lá de é preciso acabar com os museus como eles são, eles não podem existir desse jeito, porque eles têm uma matriz patriarcal, colonial, que está no seu DNA, né? Então é uma questão super importante, né? E a gente precisa entender como não, obviamente, destruir tudo que foi feito, mas como recolocar as coisas
em outras bases, né? Isso está desde a estrutura do museu, da composição da equipe, até a forma como o museu vai se comunicar com o público, né? O nome disso me disse foi bem a partir eu estava pela metade do trabalho final já sendo realizado e eu estava procurando um caminho assim que ia abaixo para uma lógica de segredo, mediações visuais dos sons de revolução, coisas assim que estavam muito numa lógica descritiva, meio quase pegando o espectador um pouco pela mão e fazendo esse trajeto que eu queria. E uma das coisas que para mim que era mais interessante pensar nisso era pensar que eu queria uma expressão que fosse um pouco brasileira, né, trouxesse uma lógica de brasilidade em relação a isso, mas que falasse um pouco sobre não especificamente sobre esse cochicho, mas sobre esse zum, sobre algo está acontecendo e a gente não sabe o que é, sobre esse... Enfim, eu fui chegando nessa lógica e fui chegando até o disse-me-disse. Então eu falei, acho que disse-me-disse é interessante, porque fala tanto de eu estar ouvindo, quanto eu estar... no caso eu estou, né, falando também. Esses pequenos gigantes, né, do PV Dias, eles são um elo temporal que vão unindo, né, na história esses personagens que estão no século XIX, que estão no século XX e que estão no século XXI. Então são esses pequenos gigantes que estão ali sussurrando segredos e ouvindo segredos que eles estão, né, levando de um século para o outro. Não necessariamente numa linha reta, tipo do século XIX para cá, não é? Mas como se eles estivessem viajando mesmo no tempo para poder contar alguma coisa, para confabular, não só fabular alguma coisa. Hoje a ideia de fabulação é muito forte, né, de fabulação crítica a partir dessa Sadia Hartmann e tal, mas eles também estão confabulando alguma coisa, né, estão traficando segredos, né, que também foram necessários para que a gente se mantivesse vivo. Então acho que isso é muito importante no trabalho dele. Pensando nessa exposição, a gente vai fazer, eu faço intervenção, né, na Tarsila da Moral, que está lá dentro, então tipo, foi algo que foi pensado dentro desse desdobramento também. Né, quando eu vim aqui na casa, eu vi, tem essa paisagem do Rio de Janeiro aqui, né, esses foram propostos, esses desafios também, né, de pensar como a gente intervém nesse acervo também, sabe, de maneira física. Então a gente vai pensar, por exemplo, eu vou pensar uma rasura numa obra de Di Cavalcanti que tem aqui, né, então a gente vai fazer aquilo de forma de realidade aumentada. Definindo os espaços que iam ser usados aqui, como é a área de exposição temporária, é sempre o espaço maior que a gente usa. E as intervenções na casa, a gente foi vendo as possibilidades, né? Como é uma coisa muito específica da exposição falar sobre o Rio, a gente viu, o Franz Post, como fala dessas vistas, né, do Brasil, faria muito par, e ele fica aqui na parte central. A Tarsila, lá no quarto de hóspedes, né, que é um retrato do Rio de Janeiro, e também essa figura feminina do Di Cavalcanti, que também tem muito a ver com os detalhes que tem nas obras. Então a gente definiu, então foi bem tranquilo, foi um processo assim bem suave. Eu acho que foi uma das exposições mais tranquilas de montar aqui no museu. A primeira coisa que eu fiz foi organizar o restauro da peça. Ele tá, na verdade, a dona Emma já comprou ele todo encadernado, então a gente precisava desmembrar para poder colocar as pranchas. Elas foram tratadas, higienizadas, a gente já definiu o passepartout. O trabalho de museologia numa casa-museu, ele é um pouco diferente.
Eu falo que aqui a gente tem que fazer uma museologia mais lar, que é uma coisa mais acolhedora. O visitante ele tem que chegar aqui e ele tem que ter essa percepção de que é um espaço onde alguém viveu e que é a casa de alguém. Então, a gente nunca pode deixar essa identificação do espaço. Ao mesmo tempo, a proposta de um artista chegar aqui e, né, fazer uma intervenção no espaço, trazer obras de fora do que é da coleção, é sempre um desafio também para a gente conseguir fazer essa interlocução. Nessa exposição especificamente, eu acho que as pessoas vão conseguir entender que esse diálogo proposto pelo Paulo e pela Janaína, que foi uma curadoria conjunta, ele ganha essa nuance na casa de uma forma muito sutil. Você entende que tem uma intervenção ali no espaço, porque a obra do PV ela tem uma marca, ao mesmo tempo que ele fez isso de uma forma que conversou com tudo que tem no entorno. É como se a casa recebesse realmente o PV. Isso eu acho muito legal. Eu acho que isso que é muito, muito importante no artista é atrás dessa vontade, é atrás dessa essa querência de ver outra coisa, as coisas de outra forma, né? Eu acho que isso, para além de uma coisa tão não é careta, mas uma coisa tão, sabe, intelectual, eu acho que antes disso tinha que vir uma vontade, tem que ver um fazer ali que vai te incentivar a isso. Então eu falei, por que não dar a minha versão dessa história também? Então foi a partir daí que eu fui caminhando, né, nisso, de intervindo em paisagens, fazendo isso, e que se desdobra nessa exposição hoje, né?